Para mim, jogar bem é executar com eficiência o que foi planejado. E ninguém pode falar que o Atlético não fez isso. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais uma edição do Cabeça Fria. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2024 e vamos analisar esse São Paulo 0, Atlético 1, jogo da ida, não tem nada resolvido, pelo amor de Deus, jogo da ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2024. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, tenho opiniões aí que divergem um pouco de alguns comentários que eu tenho lido e ouvido desde que o jogo terminou, mas vamos falar bastante sobre essa partida. Antes, aquele pedido de sempre bem rapidinho para não perder tempo, para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal que é muito importante, se inscreva também no canal de cortes, mande para os amigos e clique no botão hypar caso apareça para você, beleza? Vamos lá então, pessoal. Os primeiros 90 minutos das quartas foram disputados no Morumbis, né? Melhor name rights para mim, o mais criativo aí do futebol brasileiro. 51 mil pessoas estiveram no estádio do São Paulo para essa partida. Aliás, antes de falar do jogo, eu preciso destacar a torcida do Galo, que fez realmente uma festa maravilhosa ontem no estádio do São Paulo. Quem acompanhou a nossa live pré-jogo aqui no canal, viu que o setor da imprensa do Morumbi é diferente da maioria dos estádios, né? A imprensa não fica no meio do campo, ela fica em um dos escanteios, né? Atrás, na reta ali de um dos escanteios e no setor intermediário, nem no superior nem no inferior, no setor onde ficam os camarotes, e eu estava, portanto, do lado oposto da torcida do Galo, exatamente oposto, assim, o lugar mais distante de mim, pensando em arquibancada, era onde estava a torcida do Atlético, e ainda assim eu escutei a torcida do Galo em alto e bom som em vários momentos do jogo, em vários momentos. No hino nacional eu ouvi o hino do Galo, em vários momentos durante a partida também, no primeiro tempo, no segundo tempo, muita gente ficou assustada, eu recebi várias mensagens, porque na transmissão da TV Globo deu pra ouvir muito a torcida do Galo, e muita gente, pô, será que tava assim mesmo? Ou tinha um microfone lá no meio da torcida? Realmente estava. É bem verdade que a torcida do São Paulo, ela não é das mais empolgantes ali, não é aquela torcida que canta o jogo inteiro, passa longe disso, inclusive, mas a festa da torcida do Galo ontem foi um fato a ser destacado, porque foi bonito de ver demais. O setor visitante estava com um excelente público e a galera cantou e cantou muito. Tenho certeza que todo mundo saiu rouco do Morumbi. Meus parabéns, então, a todos os atleticanos que estiveram no Cícero Pompeu de Toledo, o lindo estádio do São Paulo, estádio raiz, estádio ainda nesse formato antigo, né, olímpico. Para ver jogo não é o melhor dos mundos não, porque você fica muito longe do gramado, mas é muito bonito de ver esse tipo de estádio. Bom, vamos lá. Primeiro analisar o que o Atlético levou a campo, né, pensando em postura, pensando primeiro em time, né, em desenho tático do time, para depois a gente falar da postura da equipe, porque eu gostei muito, tá? Para mim, o Atlético fez um grande jogo no Morumbi, não só pensando em resultado, porque é óbvio, né? 1-0 fora no jogo de ida de mata-mata contra o São Paulo, atual campeão da competição. Eu acho que não vai aparecer nenhum maluco aí para falar que o Galo jogou, que o Galo não levou um bom resultado para BH, mas tem muita gente falando que o Galo jogou muito mal, que não pode, que não melhorou nada. Eu discordo veementemente e vou explicar por quê. Mas antes vamos falar da escalação, né? O Galo foi a campo com o Everson no gol, o Saravia como lateral direito, e a gente já bateu na tecla 1 milhão de vezes aqui, nesse quadro inclusive, que o Galo do Milito não joga com laterais, porque não jogava realmente, né? O Saravia era zagueiro pela direita e o Arana era um ala pela esquerda. Dessa vez o Saravia foi lateral direito, dois zagueiros que eram Batalha como zagueiro e Alonso, e Guilherme Arana como lateral esquerdo e não como ala. À frente dessa linha de 4 tinha o Otávio mais posicionado. Em alguns momentos do jogo o Galo desenhava ali uma espécie de 4-1-4-1, né, porque tinha o Otávio realmente como um homem entre essas duas linhas, né, a primeira linha de marcação do Atlético e a segunda. Então o Otávio era o volantão, o 5 mesmo, cabeça de área, que a gente chama, né, no linguajar da bola mais clássico. E à frente do Otávio você tinha por dentro o Bernard e o Alan Franco. No segundo tempo entrou o Igor Gomes na vaga do Bernard. E pelos lados do campo, o Paulinho aberto pela esquerda, né, nessa linha, no que seria essa segunda linha de 4. E o Scarpa aberto bastante pela direita ali, num posicionamento mais parecido com o que ele está acostumado a exercer, mesmo quando o Galo joga num 3-5-2, por exemplo, do Milito, que já foi usado em vários jogos. O Hulk foi o homem de referência, aliás, como potencializa o jogo do Galo, o Hulk, né? Realmente um jogador que eleva totalmente o nível dos companheiros, é um cara que consegue segurar a bola, reter a bola não queima no pé dele, pelo contrário, é um cara que em jogo desse tamanho faz toda a diferença, porque
Em alguns momentos, quando o jogo tá mais nervoso, você precisa ter um cara que vai durar um tempinho com a bola no pé, e o Hulk é esse jogador. Partidaça do Hulk, voltando de lesão, fez um jogo em altíssimo nível, do jeito que a gente está acostumado, então fica o elogio ao Hulk. Eu falei aqui de 4-1-4-1 porque foi uma postura em alguns momentos quando o time não tinha bola. O Milito falou em 4-3-3, mas a explicação é mais ou menos a mesma, né? Ele fala em 4-3-3 porque a linha de 4 é a linha que eu expliquei, né? Saravia, Batalha, Alonso e Guilherme Arana. Esses 3 que ele se refere são Otávio como esse primeiro homem, 2 na frente dele, exatamente o que eu citei, Bernard e Alan Franco. E aí o 3 da frente seria Paulinho pela esquerda, Scarpa pela direita e Hulk na frente. Então a gente tá falando só de números aqui, mas o desenho tático do Atlético era esse, e o Hulk jogando realmente como esse homem de referência, mais isolado, Paulinho mais distante. Eu particularmente não gosto do Paulinho longe do gol, jogando aberto pela esquerda. Ele já fez isso 1 milhão de vezes na carreira dele, mas eu não sou um grande fã. Mas para esse jogo fez sentido, tá? Nós vamos avaliar aqui mais pra frente o desempenho ofensivo do Atlético, que sim, poderia ter sido melhor, né? Poderia ser melhor e pode ser melhor pensando na sequência da temporada, mas o Milito deixou muito claro que nesse recomeço do trabalho dele, ele usou essa expressão lá depois do jogo contra o Fluminense, aquele jogo medonho que a gente fez no Mineirão, que seria um novo começo, né? Um início novamente, e agora ele deixou claro depois do jogo contra o São Paulo no Morumbi que é um recomeço pensando primeiro na defesa. Vamos primeiro arrumar a defesa, e aí a gente vai ganhando terreno, e assim que tem que ser, de forma equilibrada, de forma responsável, porque faz todo sentido esse recomeço. O time não vinha jogando bem, e eu acho que o primeiro passo que a gente deu nesse novo início foi muito produtivo e muito legal. Sabe o que é legal também? Utilizar o cupom FROSSAR para fazer o seu primeiro depósito na KTO. Se você gosta de fazer apostas esportivas, se divertir com apostas esportivas, faça o cadastro na KTO utilizando o cupom FROSSAR. O banner está aparecendo aí na sua tela. Vai te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa, beleza? Aposte com responsabilidade, igual foi o Galo ontem. Responsável, tranquilo, sem arriscar demais. É só para maiores de 18 anos, e consulte o regulamento direitinho para entender como funciona. Combinado? Explicamos aqui então como que era o desenho tático do Atlético, e aqui eu quero chamar a atenção para uma situação, pessoal, que eu não sei se todo mundo reparou, pensando na temporada como um todo, uma coisa que me deixou muito satisfeito. A conclusão de que a gente tem um elenco na mão muito inteligente, um elenco que assimila muito fácil aquilo que o treinador pede, pensando em variação tática. E aqui é importante elogiar o outro lado também, que é quem orienta. Não adianta você ter jogadores inteligentes que vão entender a orientação se a orientação não for bem repassada. Pensa comigo, o Atlético jogou no sábado contra o Fluminense no Mineirão, aquele jogo pífio. Ainda no modelo de jogo que o Milito já estava mais acostumado, saída com 3, uma linha muito alta de defesa, um time que não conseguiu construir, que pouquíssimo criou com bola e que sofreu sem bola, que sofreu gols em problemas crônicos que a gente já viu esse time ter, entre outras questões. E a gente teve o domingo praticamente de recuperação, a segunda e a terça de preparação, e o jogo já na quarta. Esses barulhos de metrópole aqui, pessoal, serão inevitáveis no jogo de hoje, porque eu sigo em São Paulo, no vídeo de hoje, perdão, porque eu sigo em São Paulo, e é avião, é carro, é caminhão, é ônibus. Os barulhos da maior cidade do Brasil são inevitáveis. Mas, cara, a gente teve muito pouco tempo para trabalhar, e a gente foi para campo contra o São Paulo com um modelo totalmente diferente, com a maior variação, eu acho, na era Milito, de um jogo para o outro, foi do jogo contra o Fluminense para o jogo contra o São Paulo. Eu tô falando de modelo de jogo, tá? De padrão tático do time. O Paulinho deixou de ser um segundo atacante ou um cara que joga por dentro, mais recuado, para ser um cara que joga bem aberto pela esquerda. O Otávio ficou mais posicionado na frente de uma linha de 4 e não de 3. O próprio Milito explicou isso na coletiva, que ele tá acostumado a sair com 3-2, e ontem era um 4-1, que era justamente o Otávio. O Saravia foi lateral numa linha de 4, o Arana lateral e não ala. Então, assim, foi um time muito diferente, com algumas perseguições individuais. Eu não mencionei isso aqui, mas em alguns momentos a mais nítida delas foi o Saravia perseguindo o Lucas, e faz sentido pela questão da velocidade. O Lucas Moura é o jogador com maior característica de arrastar marcador, para mim, do Brasil. É o melhor nesse aspecto. Quando ele coloca na frente, amigão, com a habilidade que ele tem, a velocidade que ele tem, é muito difícil de parar. E o Saravia, em alguns momentos, saía da posição dele, né, saía totalmente da posição de lateral direito para perseguir o Lucas. Teve hora que o Saravia apareceu lá do outro lado, atrás do Lucas Moura, ia por dentro quando necessário. Até o próprio Bernard, que não fez um bom jogo com bola, eu vou chegar lá, em alguns momentos foi importante até nessa recomposição. Eu cheguei a ver o Bernard ocupando esse espaço na linha de 4 defensivo, porque o Saravia estava correndo atrás do Lucas e não deu tempo de voltar. Então, foi um time muito aplicado taticamente, e eu estou elogiando aqui
a inteligência do time e do treinador também, porque não é fácil você mudar o padrão tático do time de um jogo para o outro em tão pouco tempo, sem tanto treinamento, né? Ele teve aí no máximo 2 treinamentos para fazer isso em campo. Eu até perguntei isso ao Otávio na coletiva, na zona mista, perdão, e ele falou, cara, é mais na base da conversa mesmo. Então isso mostra que o treinador é bom e sabe passar aos jogadores aquilo que ele pretende taticamente falando e que os jogadores têm a capacidade de entender, mesmo quando não dá para treinar todas essas variações táticas dentro do campo. Eu lembro aqui, pessoal, porque a gente está falando dessa mudança tática do Fluminense, do jogo do Fluminense para o jogo do São Paulo, mas eu lembro da chegada do Milito. Se a gente for parar para olhar o último jogo do Filipão no Atlético, que eu acho que foi a semifinal do Mineiro contra o América, e o primeiro jogo do Milito no Galo, que foi o jogo 1 da final, jogo na Arena MRV, empate por 2-2, é um time completamente diferente em relação à postura, em relação a desenho tático, em relação ao comportamento com bola, sem bola, e isso é mérito, porque não é fácil, e isso dá uma certa tranquilizada na gente também, porque a gente está vendo aqui e está debatendo aqui um time que não vinha jogando bem e que a gente vinha falando, cara, alguma coisa ele vai ter que fazer de diferente. E eu falei, inclusive, isso aqui no canal, nas minhas colunas em O Tempo, não botava muita fé numa mudança tão grande de postura tática por falta de tempo. Falei, cara, do nada, no meio da temporada, em agosto, ele vai mudar totalmente a forma do time jogar de um dia para o outro. A chance de dar errado é muito grande. A chance dos caras não entenderem esse posicionamento novo é muito grande. E era grande se isso não tivesse sido tão bem amarradinho, porque mudou muito, muito. O posicionamento tático do Galo mudou bastante do Fluminense para o São Paulo e os caras conseguiram executar, especialmente sem bola, tá? Tô elogiando aqui especialmente a postura sem bola. Com bola, o Atlético precisa evoluir e o Milito sabe disso, tanto que ele falou na coletiva que é primeiro arrumar a defesa, e a gente já viu um bom exemplo disso no Morumbi, para agora sim voltar a dar mais dinâmicas ofensivas para esse time, porque o time tem muita qualidade do meio para frente e pode e deve ter um repertório maior ofensivo, beleza? Mas a velocidade desse time para assimilar essa mudança tática é algo que eu valorizo muito. E já que a gente está falando em velocidade, você tem que ser veloz para aproveitar a campanha Acelera Consórcio da Confiax. O banner está aparecendo na sua tela apenas neste mês de agosto, ou seja, até amanhã, sexta-feira, a última semana de agosto aí, está chegando ao fim, portanto você tem mais um diazinho para aproveitar a campanha Acelera Consórcio. Você vai pagar apenas 50% da parcela do seu consórcio, da mensalidade, até a contemplação. É isso mesmo, consórcio da sua casa própria, do seu carro, do seu caminhão, consórcio sem juros, sem burocracia, sem entrada. Você vai ser muito bem atendido pelo time Confiax e quem sabe dar um passo importante na realização desse sonho. Lembrando, essa campanha de pagar apenas 50% da parcela é só até amanhã, então não perde tempo não, escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela e faça o seu orçamento. Voltando a falar do jogo, assim, um pouco de cronologia, mas não vai ser um cabeça fria que eu vou ficar citando todos os lances que aconteceram, mas no primeiro tempo, num geral, cara, o São Paulo ameaçou quando conseguia furar a marcação do Atlético através de talento individual. Me lembro de uma jogada do Wellington Rato muito boa, aliás, o Rato é muito bom jogador, agudo, bom de drible, veloz. Ele conseguiu passar por um marcador, fazer uma tabela e finalizar de fora da área. O Everson fez boa defesa, salvo engano, ele é aos 18 do primeiro tempo. O Galo também não criava tanto assim, mas teve uma boa chegada, né, num lance de transição que o Hulk achou um ótimo passe para o Scarpa e o Scarpa ficou no mano a mano com o Arboleda ali, acabou finalizando fraco. Quando o Scarpa ficou no mano a mano com o Arboleda, tendo tempo para definir ali, ajeitar o corpo e finalizar, e a bola estava na perna esquerda dele, eu fiquei bem iludido, né? Eu estava no Morumbi acompanhando o jogo e falei, cara, agora vai, já até fiquei mais atento assim na cadeira. Infelizmente ele chutou fraco e o Rafael fez uma defesa muito segura. Teve aquela bola que o Hulk bateu lá na nuvem, a torcida do São Paulo fez barulho, né, comemorando, zoando o Hulk, mandando ele para aquele lugar, porque os caras sabem que o homem é brabo e contra o São Paulo o Hulk costuma aparecer, então qualquer coisa que ele fazia de errado, a torcida do São Paulo xingava e comemorava como um gol, que na prática significava o alívio de que ali ele não tinha feito nada de diferente a favor do Galo, né? O Saravia, como eu disse, conseguindo anular o Lucas Moura em grande parte das jogadas, ou pelo menos atrapalhar o jogo do Lucas, não deixar ele jogar tão solto assim, porque realmente se der espaço para um cara como o Lucas, ele vai fazer a diferença, porque é craque de bola, joga muito. O Batalha eu preciso elogiar, porque fez um grande jogo como zagueiro, inclusive anulando o jogo do Caleri. O Caleri teve uma jogada que ele conseguiu ganhar a defesa do Galo e conseguiu a finalização, que foi já na reta final do segundo tempo, naquele lance que ele ganha do Alonso, né? Mais pela direita do ataque do São Paulo, lado esquerdo da defesa do Galo. O Alonso, inclusive, nesse lance sentiu cãibra
Então pode já não ter entrado na disputa com o Caleri tão inteiro assim. E foi só cãibra, tá? A gente conversou com o Dr. Rodrigo Lasmar ontem no Morumbi, depois do jogo na Zona Mista, e ele garantiu que nada preocupa, mas foi o único lance assim, cara. No mano a mano do Caleri com o Batalha encheu o saco dele tanto quanto o Caleri encheu o saco, porque o Caleri é muito bom atacante, é o cara que incomoda o jogo inteiro, que briga, que vai casquinhar a bola pelo alto, que vai brigar por cada centímetro ali de espaço, e o Batalha foi muito bem também nesse aspecto. No segundo tempo, o Atlético abdicou ainda mais de jogar. O Galo no primeiro tempo não criou tantas chances, mas ainda conseguiu uma escapada ou outra em contra-ataque, alguma coisinha ou outra em bola parada. No segundo tempo também rolou, inclusive, gol na bola parada, mas sim, o Atlético criou um pouquinho mais no primeiro tempo do que o segundo. Por isso o primeiro tempo do Galo foi melhor, porque o time conseguiu marcar muito bem o São Paulo, não deixou o time do Zubeldia, que estava suspenso, não estava na beira do campo, jogar, criar chances de perigo, e com bola conseguiu ameaçar aqui e ali. Foi pouca coisa? Foi pouca coisa, mas conseguiu. No segundo tempo praticamente não, assim, o Galo abdicou realmente, baixou um pouquinho a linha, fechou os espaços, atrapalhou o jogo do São Paulo, e o time do São Paulo não teve volume de jogo, não foi um jogo que a gente viu o São Paulo toda hora chegando. Tiveram algumas finalizações de fora da área, teve um chute do próprio Rato de fora da área também, teve esse lance que eu citei, que o Caleri conseguiu entrar pela direita e finalizar sem ângulo, já no finalzinho do jogo, e o São Paulo teve a chance clara, essa sim, claríssima no finalzinho, aos 44, uma segunda bola, né, eles tentam uma vez, a zaga do Galo consegue cortar na segunda bola, a bola vem cruzada para o Lucas, que dentro da pequena área ali, muito bem posicionado, cabeceia para fora, não é a dele, né, ele é craque por baixo e não pelo alto, mas temos que levantar a mão para o céu e agradecer esse lance, realmente esse lance especificamente, porque ali foi um gol perdido, uma chance clara, que a defesa do Galo vacilou, o São Paulo conseguiu construir e perdeu. É o demérito do cara e não o mérito do Galo de fechar os espaços. Porque de resto, o Atlético foi muito bem anulando o time do São Paulo. E aí eu leio alguns comentários nas redes sociais, pessoal, e é um negócio meio assustador, assim, tanto quanto esse tanto de sirene passando aqui, o tanto que algumas pessoas vivem, cara, no mundo da lua, achando que era o Real Madrid contra o Kim Ji-jaú, assim, né? Eu até escrevi isso na minha coluna lá em O Tempo hoje. Cara, tinha gente achando ou esperando que o Atlético fosse no Morumbi contra o São Paulo. Estamos falando de um time que nas últimas 10 partidas em casa ganhou 9 e empatou uma, tá? É o segundo melhor mandante do Campeonato Brasileiro, perto só para o Fortaleza. Atual campeão da Copa do Brasil. E tinha gente esperando que o Atlético fosse chegar no Morumbi, tocar a bola, colocar o São Paulo na roda, criar 20 chances de gol, fazer 5 gols e não ia sofrer nada. O Everson assistiu o jogo de camarote, o Galo ia sair do Morumbi com 5-0. Pessoal, vamos acordar para a realidade, né? A gente não torce pro Real Madrid, não. A gente torce pro Atlético, que tinha do outro lado um adversário duríssimo e fez um jogo duríssimo, dentro da proposta do Galo, que era não deixar o São Paulo jogar e ameaçar dentro do possível. O Galo fez um excelente jogo. Ah, Frossar, foi perfeito, mas você não pode normalizar a bola que o Bernat tá jogando e o Paulinho longe do gol. Não foi perfeito. Não foi perfeito. Falar que é muito bom não significa dizer que não tem nada para melhorar. É claro que tem muita coisa para melhorar. O Milito falou isso em entrevista coletiva e eu falo aqui também. Ofensivamente, o Galo ainda está com uma transição lenta, transição ofensiva, não é aquele time dinâmico que já foi um dia. As pouquíssimas jogadas de contra-ataque que teve não conseguiu tomar a melhor decisão. O Bernat está muito mal e eu aceito o argumento da adaptação e torço para que ele melhore. É um cara que vinha de uma temporada inteira, de 10 anos, jogando um futebol muito diferente do futebol sul-americano. O Milito destacou isso também na coletiva e reiterou a confiança no Bernat. Então é um cara que eu acho que ainda vai ser muito importante na temporada e na sequência das próximas temporadas, né? Porque voltou ainda em condição de ajudar por um tempo longo, mas não está bem. Então o jogo do Galo por dentro não funcionou. O Paulinho aberto pela esquerda, muito longe do gol, eu particularmente não gosto muito. Não vejo no Paulinho essa característica tanta de tanta velocidade, de drible. Não é um cara de X1, é um cara de aproximação, é um cara de jogo apoiado, é um cara de movimentação, um cara de facão nas costas da defesa principalmente. Por isso, para mim, ele tem que estar perto do gol. E ainda assim, né, mesmo mais distante do gol, jogando aberto pela esquerda, teve uma jogada também, acho que ainda no primeiro tempo, que o Hulk conseguiu dar um bom passe pro Paulinho, partidaça do Hulk, tá? Falei, mas repito aqui, partidaça do Hulk. E o Paulinho acabou não conseguindo finalizar, foi travado ali pela defesa do São Paulo, mas eu acho que o Paulinho tem que jogar mais perto do gol, mas assim, isso são pontos que a gente está apontando aqui, que o Atlético precisa melhorar, pensando na sequência da temporada. Precisa, e o Milito sabe disso. A ideologia do Milito é arrumar o time dele para engolir o adversário.
para engolir o adversário. Por isso é tão raro a gente ver o que aconteceu no Morumbi ontem. Um time do Atlético do Milito desenhado para se defender. Em algum momento da temporada, sendo bem sincero, eu cheguei a questionar se o Milito teria capacidade de organizar um time muito defensivo para explorar um contra-ataque, para explorar uma jogada de transição, caso a temporada pedisse isso. E ele provou no Morumbi que ele consegue. Foi o que ele fez. Mas vocês podem ter certeza que o Milito vai estar satisfeito como treinador pelo perfil ofensivista que ele tem quando o time dele estiver novamente criando 15 chances por jogo. A gente passou longe de criar 15 chances por jogo contra o São Paulo, mas muito provavelmente, se ele tivesse entrado em campo para tentar engolir o São Paulo, ele teria um time muito exposto atrás, a gente teria tomado vários gols, provavelmente sairíamos de São Paulo com a derrota. Ele falou isso na coletiva. E é verdade. Se a gente joga o time pra frente, cria 20 chances de gol, mas aí sai com um empate, por exemplo, aí vocês vão pra coletiva e dão porrada. Não pode, empatou aqui, jogou mal porque não aproveitou a chance, beleza. E aí pedem um time mais equilibrado, um time mais organizado defensivamente. Se você joga mais defensivamente, organizado, não sofre tanto, acha um gol, ganha o jogo, ainda tem gente questionando o desempenho. Aí realmente fica praticamente impossível agradar. A minha opinião é, o Atlético fez um grande jogo no Morumbi. Grande jogo, não só resultado, grande jogo. Foi injusto, será que foi? Beleza, o 1-1 como resultado mais justo, eu até consigo concordar com vocês. E no futebol tem um pouco de dose de sorte também, porque a bola do Lucas realmente foi um gol perdido, escancarado. Tirando a bola do Lucas, se a gente for olhar as outras chances, que alguns atleticanos inclusive estão tratando como chances claras do São Paulo, são lances que se o Everson não defende, era falha. Tô errado? Aquela bola do Rato, da entrada da área que ele finaliza. O Everson fez uma boa defesa segura. Aliás, voltou muito bem da lesão o Everson. Parabéns a ele, está em ótima fase novamente, goleiraço e comprovando que a atitude do Milito de voltar o Everson ao gol titular do Galo foi correta. Se ele toma aquele gol, naquele chute do Rato da entrada da área, era no mínimo uma bola que a gente ia tratar aqui como defensável. Como um vacilo. Podia não ser um frango, mas seria um vacilo. A bola do Calleri, que o Calleri passa do Alonso e chuta sem ângulo, seria tratado como frango se ela entra, porque o Calleri chuta em cima do Everson. O Everson está perfeitamente posicionado, é uma ótima defesa, mas o que eu estou dizendo é, o Everson não fez nenhum milagre no jogo. Para virem alguns nas redes sociais hoje e falar que o São Paulo engoliu o Atlético. Eu não vi esse jogo. Eu vi um Atlético que soube controlar o adversário em grande parte da partida, sofreu aqui e ali, porque é impossível não sofrer contra um time bom como é o do São Paulo, com jogadores do calibre que o São Paulo tem, como o Lucas e o Calleri principalmente, e ainda assim conseguiu achar um gol, cara. E eu preciso mais uma vez falar da bola parada aqui, porque ela volta a resolver um jogo de mata-mata, e essa variação, esse repertório ofensivo na bola parada, foi uma coisa que eu cobrei, Quem me acompanha aqui no canal sabe do que eu tô falando. Mas quantas vezes eu falei disso aqui no Cabeça Fria? Mas quantas vezes? E eu só não falava nas últimas temporadas, nas temporadas anteriores, porque eu não tinha o canal do Frossar ainda. Eu ainda estava na Globo, mas nas janelas que eu tinha para falar sobre isso na emissora, eu falava. Me incomodava demais o Atlético não ter repertório ofensivo. A gente via um time em várias temporadas que, já falei isso aqui, repito, que tinha 15 escanteios para bater, batia os 15 no primeiro pau. E era o Hulk quem batia, que para mim já tá errado aí. Né? Pra mim, um cara da qualidade do Hulk, ele não é bom pelo alto, não tô nem aí, dane-se. Joga ele lá no meio da área pra uma segunda bola, pra brigar, pra um rebote, ele pode resolver. Ou na sobra, que seja, na entrada da área, batendo o escanteio, eu sou contra. A menos que você não tenha ninguém que saiba bater na bola. Mas agora a gente tem Scarpa, Bernard, enfim, muita qualidade nesse tipo de batida. E esses caras têm que bater e que bom que agora eles estão batendo, né? O Atlético hoje tem repertório, tá, gente? O Atlético tem jogada de segundo pau, como foi o caso do gol do Batalha ontem. O Atlético tem jogada de primeiro pau, o Atlético tem jogada de miolo de zaga, da bola cruzada ali na região da marca do pênalti. O Atlético tem jogada ensaiada, escanteio curto, triangulação ali já a partir da bola parada. Então, assim, me orgulha ver esse time colocando em prática aquilo que é claramente treinamento. Claramente treinamento. Bola parada é treinamento, é repetição. E me tranquiliza saber que o Milito tem feito esse tipo de trabalho no Galo também. Não dá para não citar aqui a semelhança absurda da finalização, principalmente, né? Porque um lance foi de escanteio, o outro foi de falta. Mas a finalização e o contexto, né? O cenário, que era no Morumbi também, a semelhança do gol do Batalha com o gol do Ronaldinho no jogo da ida das oitavas da Libertadores de 2013. Curiosamente, aquele gol foi um escanteio cobrado pelo Bernard, que também está nesse time de hoje.
não estava na cobrança da falta, não foi ele que deu a assistência, foi o Scarpa dessa vez, mas está no elenco. Então, para quem gosta dessas coincidências aí, de 2013 para 2024, alô, Fael Lima, mais uma pra gente colocar na conta. Essa, sim, é bem verdade, né? Uma competição diferente, né? Aquilo foi oitavas de Libertadores, agora quarta de Copa do Brasil, mas foi uma cobrança fatiada, né? Tanto a do Bernard em 13 quanto agora a do Scarpa. E o jogador que cabeceou tirando o peso da bola e colocando no contrapé do goleiro. Naquele caso era o Ceni, agora é o Rafael. E fazendo gol e saindo, comemorando efusivamente ali, porque foi um gol muito importante. Naquele caso a gente estava perdendo o jogo, né? Foi o gol do empate. Depois o Galo vira ainda com o Tardelli e leva o 2-1 para BH. E agora o gol da vitória no finalzinho, na Bacia das Almas, levando esse ótimo resultado, esse resultado espetacular para Belo Horizonte. No meio ali do segundo tempo entrou o Igor Gomes no lugar do Bernard. Quando o Alonso sentiu, ele saiu para a entrada do Lianco e depois entraram Rubens, Colinha, Cadu e Palácios, já no finalzinho do jogo, depois do gol do Galo, para ganhar um tempinho realmente e deixar o relógio correr até a hora do apito final. O Milito teve mais uma vez uma coletiva muito legal, explicando tudo que ele tentou, e eu fiz questão de perguntar para ele qual que foi a ideia tática dele no jogo, para entender o que ele pensou. Funcionou, defensivamente funcionou de uma forma perfeita ou semi-perfeita, só não foi perfeita porque o Lucas teve aquela chance clara e a gente contou com a sorte ali para ele não ter feito aquele gol. E ofensivamente o time pode sim melhorar e eu acredito que vai. Resultado gigantesco, resultado para ser muito comemorado. Postura do time para ser comemorada também, especialmente essa velocidade de entendimento de uma mudança tática, dá uma tranquilidade por saber que em dado momento da temporada, se precisar fazer de novo uma grande mudança tática, o treinador vai ter capacidade para fazer, porque ele já provou que tem, vai ter capacidade para repassar essa variação tática para os jogadores, que ele já provou que tem, agora mais uma vez, e os jogadores vão ter essa inteligência para entender, para absorver e para executar. Foi o que aconteceu, sigo confiante, o Atlético precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, não dá para contar com o título em Copa, pensando em Libertadores de 2025, então agora é virar a chave para o jogo do Grêmio. Vamos acompanhar, obviamente, esse jogo, não estarei em Porto Alegre, mas vai ter programação aqui do canal normalmente, vamos acompanhar o jogo, pré-jogo, tudo normal. E tomara que o Atlético busque mais uma vitória para ir com ainda mais confiança para o jogo da volta contra o São Paulo e confirmar essa classificação para a semifinal da Copa do Brasil e ganhar confiança também para a sequência. Tem Fluminense chegando na Libertadores, tem muita coisa, a temporada é enorme, mas foi um dia de recados muito importantes, de recuperação, de confiança, de desempenho e principalmente, meu destaque positivo, além dos individuais que eu falei, Saravia, Batalha, Hulk, uma galera que jogou muito bem, Scarpa, craque de bola, sou muito fã, mas esse entendimento coletivo de uma mudança tática foi a grande notícia para mim do jogo no Morumbi. E é isso, esperanças renovadas, otimismo recuperado para a gente ter uma temporada ainda vitoriosa em 2024. Sigo fechado com o Milito, sigo confiante no trabalho dele do dia a dia e no crescimento desse time na mão dele. Que as oscilações para mal, né, para baixo, sejam cada vez menos frequentes, né, cada vez mais raras, e que esse time jogue mais bola ofensivamente falando também, crie mais, produza mais, porque é o que o atleticano gosta de ver e é o que o Milito quer ver também. Vocês podem ter certeza, ele não vai tratar como padrão ter um time que só se defende, vai sempre jogar por uma bola, vamos ganhar sempre na bola parada. Eu vi uma galera falando isso no Twitter também. Pô, se jogar feio e ganhar todo jogo até o fim do ano, tá tudo bem. Eu acho que pro Milito não tá. Ele não vai tratar isso como um padrão, ele vai fazer todos os esforços para devolver uma qualidade com bola maior a esse time do Galo, uma qualidade ofensiva maior. E tomara que ele consiga achar esse equilíbrio, recuperar essa qualidade com bola sem perder esse equilíbrio e essa sensatez sem bola, esse posicionamento mais seguro. Tô curioso, inclusive, para ver se contra o Grêmio ele vai voltar com 3 atrás ou ele vai manter essa linha de 4. Mas é isso, confio no treinador, o time deu um ótimo recado ontem. Reitero, achei um grande jogo do Atlético no Morumbi. Um grande jogo, com pontos a serem melhorados, mas uma grande atuação para ser comemorada. Saudações atleticanas, obrigado a você que me acompanhou até o fim desse vídeo. E é isso, voltando para BH agora, vamos acompanhar o jogo contra o Grêmio, depois tem São Paulo mais uma vez. E tem data FIFA também, dá uma descansadinha que é importante, né? Tanto
vocês na minha cara, quanto eu também de produção de conteúdo. E vambora que tem muita temporada e o Galo é sim candidato aos títulos das Copas que está disputando. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.